O convidado estava falando para o Abraham: eu estou começando a sair do limbo. Eu estou entendendo cada vez mais que não é a ação que cria o que eu quero. E ao mesmo tempo, eu não estou conseguindo acreditar o suficiente que o pensamento é suficiente para criar. E o Abraham: antes de você prosseguir, nós só queremos inserir algo aqui. Em nenhum momento estamos falando que vocês não deveriam agir. Mas se você cuidar da sua rede vibracional primeiro, da estrutura vibracional que é a base de tudo. Gente, aqui eu preciso parar um pouquinho para explicar o que é a palavra grid, vibrational grid, que o Abraham usa no áudio original e que eu traduzi aqui como rede ou estrutura vibracional. Grid é uma estrutura, como um gradeado de cerveja, ou então pensem num prédio que está em construção. Primeiro é feita uma estrutura em metal, vocês já viram? E depois é que todo o resto vai sendo preenchido por concreto e vai tomando forma. Então, essa analogia desse gradeado, ou dessa rede, ou dessa estrutura base que o Abraham usou por um tempo, era para ensinar a gente que se a gente cuida primeiro das nossas emoções, então, por exemplo, criando uma base forte de felicidade, então o Vortex enche essa base, essa estrutura, com todos os detalhes que vão contribuir para mais felicidade. Para quem não sabe, Vortex é a nossa realidade vibracional. O Abraham ensina que tudo o que a gente deseja se torna realidade primeiro nesse plano vibracional e que é desse plano vibracional que vêm as inspirações e ideias que vão levar a gente a concretizar o que a gente deseja no mundo físico. Mas voltando aqui, o Abraham estava falando que não é que a gente não deve agir, mas que a gente precisa cuidar primeiro dessa estrutura base. Primeiro, a gente precisa cuidar da nossa emoção, porque é a nossa emoção que determina tudo que a gente está atraindo. E eles disseram para o convidado: se vocês cuidarem dessa base, dessa estrutura vibracional primeiro, então vocês irão receber inspiração para agir de um jeito que lhes trará muita satisfação. A ação que vem a partir de uma vibração de sintonia com o vórtex é uma ação que traz vida e diversão e coloca para cima todas as pessoas que estão presenciando isso. Já a ação, que é um esforço para preencher essa estrutura, ao invés de deixar que o seu vórtex a preencha, é uma ação não prazerosa e não é tão produtiva. Então, a ação é algo maravilhoso, desde que você tenha cuidado da rede vibracional primeiro, dessa estrutura base primeiro. Ou seja, desde que você tenha cuidado de estar se sentindo bem primeiro. E o convidado: sim, eu quis dizer ação que fazemos meio que para tentar forçar as coisas a acontecerem. E o Abraham: bom, não tem benefício nesse tipo de ação. E o convidado: e eu vivi a minha vida fazendo isso na sua maior parte. E o Abraham: às vezes é o que dá para fazer. Em outras palavras, você está onde você está. E às vezes a ação é necessária. E às vezes você tem que agir antes de ter colocado a sua base vibracional onde você gostaria. Apenas saiba que você está agindo antes de ter colocado a sua base vibracional onde você gostaria, e então é por isso que você está tendo os resultados que você está tendo. E quando você faz o trabalho que importa, que é cuidar dessa base, as coisas irão ficar melhor e melhor para você. E o convidado: certo, então para tentar mudar a minha crença de eu tenho que agir para o pensamento tem poder, eu tenho praticado. O Abraham o interrompeu e disse: nos dê um exemplo de uma situação em que você precisa agir e que você não tem tempo de cuidar da sua rede ou base vibracional primeiro. E o convidado: eu não quero ter que trabalhar, eu não quero ter um emprego, eu quero que o dinheiro flua para mim sem qualquer ação, eu só quero ser muito rico. E o Abraham: ok, você tem bastante dinheiro para pagar suas contas e ficar sem trabalhar por um tempo? E o convidado: eu tinha. E o Abraham: você tem o suficiente agora? E o convidado: eu não tenho muito. E o Abraham: então você não tem muito espaço para manobrar. Mas em quanto tempo você acha? E o convidado: mas eu tenho trabalhado nisso por tanto tempo. E o Abraham: mas claramente você não está fazendo isso do jeito certo. E essa é a nossa próxima pergunta para você. Em quanto tempo você acha que consegue colocar a sua base vibracional na altura do seu vórtex? De quanto tempo estamos falando? E o convidado: não muito, mas eu tenho.
E o Abraham, que tal 10 minutos? 10 minutos de foco para te trazer para um estado de alinhamento com o seu vórtex. E o convidado, eu consigo fazer isso. E o Abraham, você precisa conseguir um trabalho nos próximos 10 minutos? E o convidado, não. E o Abraham, então você tem tempo. E o convidado, a não ser que você queira me contratar agora. E o Abraham, onde você está agora não está contratável. Você ainda não está com as características para ser contratável. Você não é um correspondente vibracional que estamos procurando. Nós estamos procurando alguém alinhado e conectado e sintonizado com a fonte. Estamos procurando alguém que tenha feito o trabalho de cuidar da sua base vibracional. Então você vai precisar de pelo menos 10 minutos para ficar contratável. O pessoal deu risada. Você precisa fazer esse trabalho para então essa rede ou estrutura começar a ser preenchida. Então você entende que esse trabalho é algo tão simples quanto trazer a sua base vibracional de onde ela está para a velocidade da frequência do seu vórtex. Você entende que é apenas isso e que isso é simples. E o convidado, eu já tentei cuidar da minha emoção e acho que não é suficiente. E o Abraham, nós desfrutamos muito dessa interação. O Abraham brincou, falando algo que eles sempre falam no final dos encontros. E o convidado, sério, você vai encerrar aqui? E o Abraham, não, não vamos. Nós só queríamos chamar a sua atenção. O pessoal deu risada. Porque enquanto você não aceitar que é assim que funciona, não tem para onde ir. É um trabalho vibracional que você precisa fazer. Ponto final. Se você fizer o trabalho vibracional, tudo o que você quer vai começar a ser preenchido rapidamente. E se você não fizer o trabalho vibracional, você fica repetindo os padrões que já estão acontecendo e nada consegue mudar. Você precisa mudar a sua frequência vibracional. Então vamos te fazer algumas perguntas que irão fazer isso ficar fácil para você. Você aceita que você é um ser vibracional? Aceito. Você aceita que a lei da atração está respondendo à sua vibração? Sim. Você acha que você tem algum grau de controle sobre a vibração que você está emitindo? Sim. Você acha que você tem crenças limitantes que estão te atrapalhando? Sim. Você acha que tem coisas em que você já acredita que estão te ajudando? Sim. Você acha que você tem a habilidade de enfatizar os pensamentos que te ajudam, enquanto você desenfatiza os pensamentos que te atrapalham? Sim. Você acha que existe um jeito de você saber a diferença entre qual dessas coisas você está fazendo? Sim. Você acha que as suas emoções permitem que você saiba? Sim. Então, se você pega um embalo de pensamentos que fazem você se sentir bem, isso te ajuda? E o convidado, isso faz eu me sentir bem. E o Abraham, certo, então vamos começar de novo. Você acredita que você é um ser vibracional? Sim. E você acredita que você vive em um universo vibracional? Sim. E você acredita que a lei da atração está respondendo à sua vibração? Sim. E você acredita que a sua vibração é igual ao seu ponto de atração? Sim. E você acredita que você tem algum grau de controle sobre qual é a vibração que você está emitindo? Sim. E você acredita que os pensamentos que você pensa e o modo como você se sente estão conectados? Sim. Você acredita que um pensamento que faça você se sentir bem significa que você está oferecendo uma vibração que é mais próxima da vibração do seu vórtex? Sim. Você acredita que você tem a habilidade de pensar mais pensamentos que fazem você se sentir bem? Sim. Você acredita que conforme você está pensando esse pensamento, você tem a habilidade de saber se ele está ajudando ou atrapalhando? Sim. Você acredita que você tem a habilidade de parar esse pensamento que está te atrapalhando? Sim. Você acredita que praticando irá ficar mais fácil? Sim. Você acredita que começar pelos pensamentos mais fáceis é o melhor jeito de fazer isso? E o convidado: sim, eu consigo fazer isso. E o Abraham: vamos começar de novo. Ai, cara! E o Abraham: você acredita que você é um ser vibracional? Sim. Você acredita que o universo está respondendo à sua vibração? Sim. Você acredita que a lei da atração está respondendo à vibração que você está oferecendo? Você acredita que pelo jeito que você se sente, você consegue saber se você está oferecendo uma vibração que te ajuda ou que não te ajuda?
Sim, você acredita que ao ter consciência de uma vibração que não te ajuda, que você tenha a habilidade de parar de oferecer isso e procurar um pensamento que faça você se sentir melhor? Sim, você acredita que você consegue perceber quando você encontrou um pensamento que fez você se sentir melhor e perceber a diferença de um pensamento que faz você se sentir pior? Sim. Você acredita que quanto mais você fizer isso, mais fácil vai ser para perceber as diferenças? Você acredita que o universo irá responder aos seus pensamentos que fazem você se sentir bem com evidências? Sim. Você acredita que isso irá ficar cada vez mais fácil? Sim. Você acredita que a sua rede vibracional, a sua estrutura ou base vibracional, que é o seu ponto de atração, é a única coisa que é realmente importante? Sim. Vamos começar mais uma vez. E o convidado, mas por quê? E o Abraham, esse é o jeito que nós faríamos esse trabalho. Nós começaríamos com os pensamentos que você já acredita e continuaríamos a avançar, fazendo as perguntas de um jeito que chegue um momento que você consiga dizer sim para tudo, sem contradição na sua vibração. Nós sabemos que você não acha que você está pronto para dar a essa abordagem vibracional a sua total atenção, e nós entendemos isso, porque realmente é mais fácil você arrumar um emprego para aliviar a sua preocupação em não ter dinheiro. Você contradiria menos a sua vibração se você não estivesse preocupado a respeito de dinheiro. Então, se você conseguir pensar algo como: isso é temporário, eu vou trabalhar nesse emprego apenas temporariamente, e isso irá me ajudar a me manter em um lugar em que eu consigo pagar as contas e cumprir minhas promessas a quem me emprestou e pagar minhas dívidas e me satisfazer com coisas que eu quero, e cada vez mais um jeito cada vez mais satisfatório de ganhar dinheiro virá. Porque se você ficar nesse lugar em que você pensa, eu quero dinheiro, mas não quero fazer as coisas que eu sei que trazem dinheiro, nesse momento a questão não é agir ou não agir, ou seja, arrumar um emprego ou não. A questão é a contradição na sua energia. Quando você pensa, não quero ter que fazer isso. Mas quando você pensa, isso é o que eu quero e eu estou disposto a fazer o que for necessário para me alinhar enquanto trabalho em outra coisa, e isso me trará o que eu quero, agora essa sua disposição em se alinhar te ajuda. Mas aí você diz: mas Abraham, eu vou estar me contradizendo porque você ensina que eu posso conseguir as coisas pelo poder do pensamento. E nós estamos tentando clarear isso para você desde que começamos a conversar. Nós não estamos ensinando que a ação não é importante, mas estamos ensinando que a ação não é a parte mais importante, que a parte mais importante é se alinhar e que é possível para você entrar em alinhamento de forma que a ação que será então necessária, a ação que será pedida a você, conforme a sua base estrutural vibracional vai sendo preenchida pelo vórtex, será uma ação que você adorará realizar. Não existe nenhum entre vocês que não queira agir. Vocês querem agir. E não tem ninguém entre vocês que não se deliciaria realizando ações inspiradas, ao invés de fazer coisas que vocês têm que fazer. Ação inspirada e fazer o que você tem que fazer são coisas muito diferentes. Mas se você não separar um tempo para fazer o trabalho na sua base vibracional, aí a ação inspirada não vem e você fica fazendo só o que você tem que fazer o tempo todo. E aí você entra em esgotamento, entra em burnout. Mas quando é a ação inspirada que você tem feito, você quer ficar trabalhando até mais tarde nisso e quer acordar cedo e acorda cheio de energia e vontade de trabalhar nisso e ama falar sobre isso. Quando é ação inspirada, o universo inteiro está fluindo com você nesse momento. A maioria dos seres humanos não se permite essa experiência de estar focado em alguma coisa em algum momento, tendo limpado a sua vibração de modo que a energia que cria mundos esteja fluindo através deles nesse momento, de forma que toda consciência inteligente que entende sobre aquilo em que você está trabalhando, ou pensando a respeito, ou falando a respeito, está fluindo com você e através de você naquele momento. Isso é o melhor da cocriação. Mas você precisa se alinhar com a energia e você precisa saber quando você está alinhado com isso e saber quando você não está alinhado com isso e ficar tentando pender para o lado de estar alinhado com isso, até que depois de um tempo isso se torna fácil.
Você consegue perceber que algo não está muito legal no jeito que você está se sentindo quase instantaneamente. Tem mais uma coisa que gostaríamos de te perguntar. Você foi muito bom, aliás, as suas respostas às nossas perguntas estavam alinhadas. Você não respondeu uma coisa sentindo outra, então você estava acompanhando a nossa vibração. Então, queremos seguir com isso só mais um pouquinho e te perguntar mais algumas coisas. Você acredita que existe valor no contraste? Sim. Você acredita que o contraste faz você ter mais clareza do que você quer e que essa clareza é facilmente satisfeita uma vez que você tenha feito o trabalho na sua base energética? Sim. Achar isso fácil era a parte em que você estava derrapando um pouco, mas você está achando um pouco mais fácil agora? Sim. Você sente que está entendendo melhor o seu próprio poder? Sim. E você consegue relaxar um pouquinho, mesmo estando em contraste neste momento, não tendo dinheiro entrando que você quer que entre. Você consegue aceitar isso como algo bom e não ruim? Sim. Você consegue deixar que esse momento no tempo não seja sentido por você como um momento de luta, e sim como um momento de clareza? E o convidado, em alguns momentos, sim. E o Abraham, mas nesse momento no tempo. E o convidado, sim, eu consigo. E o Abraham, porque se nesse momento, estando em uma experiência contrastante, se você conseguir parar de pegar no seu pé por não ter conseguido de cara o que você queria manifestar, se ao invés você pensar, não aconteceu como eu queria, mas está tudo bem, porque eu ainda estou aqui tirando o benefício desse contraste. É isso que queremos que vocês consigam sentir, porque às vezes, quando vocês estão ouvindo o que ensinamos já faz um tempo e vocês estão querendo ser criadores deliberados, vocês querem fazer o trabalho na vibração e vocês querem entrar no vórtex e tentam prestar atenção em como estão se sentindo e estão fazendo um esforço para serem a pessoa que vocês querem ser. Mas então, porque nesse momento você ainda não conseguiu o que queria manifestar, vocês começam a duvidar disso. E vocês começam a pensar: o que eu estou fazendo de errado? E se ao invés disso você pensar: eu não fiz nada de errado, esse contraste é parte do que é certo, esse contraste é parte do processo de identificar mais claramente o que eu quero. Se a gente conseguir convencer você que você quer uma variedade grande de coisas a partir das quais escolher, você não quer escolhas limitadas e que você ainda está preenchendo as cores e texturas e as oportunidades. Se nós pudéssemos lançar sobre vocês a compreensão total e instantânea disso tudo, mas claro que não podemos. Mas conforme nós sabemos disso com tanta força e tanta clareza, conforme vocês escutam a gente, vocês começam a entender. Você está em um lugar muito bom, muito, muito bom. Está fazendo perguntas muito, muito boas. O seu desejo está realmente focado de um jeito forte. E essa conversa que tivemos, que foi totalmente para aliviar qualquer preocupação que você tenha de estar fazendo algo errado, todos os nossos processos são para trazer alívio aos pensamentos de vocês. Todos os nossos processos são para suavizar sentimentos de achar que qualquer coisa que vocês tenham feito seja errado, porque você não fez nada errado ao ficar em um lugar que você não queria ficar. Porque quando você está em um lugar que não quer estar, você está lançando foguetes de desejos que serão de grande benefício para você. E se você conseguir sentir a alegria no contraste e apreciar a variedade que a vida te oferece, ao invés de se criticar por estar nesse lugar, se nós colocássemos aqui na frente de vocês cada um dos mestres que vocês reverenciaram ao longo dos tempos, todos eles diriam para vocês: eu não abriria a mão de um único momento infeliz, porque cada um desses momentos me ajudou a me tornar quem eu sou. Gente, o áudio de hoje tem um resumo de todo o ensinamento sobre a lei da atração. Nós somos seres vibracionais. Nós estamos atraindo o tempo todo. Tudo que acontece com a gente que atrai. A gente atrai por conta da nossa vibração. A nossa vibração é traduzida pela nossa emoção. A gente consegue mudar a nossa vibração, mudando os nossos pensamentos, que mudam a nossa emoção. A gente tem benefício com o contraste. Contraste são as intercorrências, problemas, coisas que a gente não queria que estivessem acontecendo. Contraste
simplesmente deixam mais claro pra gente o que a gente quer viver. Então o contraste é muito útil para fazer a gente desejar com mais força e a gente saber com mais clareza o que a gente realmente quer. Então, uma vez que a gente vai sabendo com mais clareza o que a gente quer, como que a gente passa a permitir o que a gente quer? Entrando em sintonia com o que está no nosso vórtex. E como que a gente entra em sintonia com o que está no nosso vórtex? Quando a gente se sente bem, quando a gente tem pensamentos compatíveis com o que está no nosso vórtex. Então, o trabalho todo a ser feito é de prestar atenção em como a gente está se sentindo, é de achar um pensamento melhor sempre que possível, e é de não se sentir mal quando perceber que alguma coisa está demorando. Você saber que aquilo estar demorando só significa que você está pedindo com mais força ainda e que então a resposta vai vir com mais força ainda e mais intensidade ainda. E para quem me pergunta sobre situações de urgência, né? E quando eu preciso manifestar hoje? Quando eu vou ser despejado da casa hoje? Eu tenho uma conta para pagar hoje? A resposta tá no áudio de hoje, que é essa questão de que a gente pode focar no que a gente quer e com isso conseguir manifestar algo rápido que a gente está precisando em 10 minutos. Então, isso é algo que eu sei que as pessoas têm dificuldade em fazer e muitas vezes dá preguiça, né? Não dá vontade de fazer esse trabalho no foco, mas é o que o Abraham bateu na tecla tantas e tantas vezes hoje, que ele falou pro cara, não tem nem o que a gente conversar se você não entender que é esse o caminho que tem que ser feito. Né? O cara ficou lá falando, mas eu tenho feito, mas eu já tô tentando há tanto tempo, mas eu tentei trabalhar minha emoção. E o Abraham falou, mas então, obviamente, você não tá fazendo do jeito certo. Porque se você realmente faz esse trabalho e consegue sintonizar, a coisa vem. E o nosso vórtex, a fonte, sabe do que a gente precisa. É muito o que está no Evangelho, de acordo com a tua fé que receberás. Então, às vezes, a pessoa está pedindo num tom de súplica e queixando que não aconteceu ainda, mas não percebeu que tom de súplica é tom de não ter. E se você não tem, você continua não tendo, né? Quando a gente pede sabendo que vai ser atendido, mudou a conversa, mudou totalmente. Então a questão é essa, é ir achando esses pensamentos, começando dos mais básicos, né, falando coisas, afirmando coisas que a gente já acredita, que a gente já sabe que são verdade e que já faz a gente sentir um pouquinho de alívio. E aí, conforme você vai pensando no próximo pensamento e no próximo, que você também acredita, chega uma hora que você está convencido que as coisas têm que dar certo para você. Então, esse é o trabalho que o Abraham está ensinando nesse áudio de hoje. Não importa o que você esteja sentindo, que tem a ver com o que você está pensando. Sai desses pensamentos que você está agora, vai para algum pensamento que faça sentido para você. Uma vez uma pessoa até me perguntou no Telegram, né, a respeito de alguém ter comentado uma técnica de ficar repetindo a grama é verde e o sol é quente, alguma coisa assim. E eu falei, eu imagino que seja porque são pensamentos em que a gente acredita e que tem baixa resistência, né? Você não fica duvidando disso, você não fica pensando coisa contraditória. E aí você pensa aquilo sem resistência por um tempo e isso tira o embalo dos pensamentos negativos que você estava tendo. E aí você abre espaço para pensar outras coisas genéricas, sem resistência, até você estar conseguindo pensar no seu poder. Né? Então, o Abraham começa falando essas afirmações que quem acompanha os ensinamentos deles já faz um tempo, entenderam, né? Sabem o que ele quis dizer, essa questão de que a gente é vibracional, isso aí todo mundo sabe, que a nossa vibração atrai, isso aí todo mundo sabe, que a gente tem que manifestar primeiro a emoção que a gente quer e que a emoção é que permite que o que a gente quer se manifeste, ou seja, saia do vórtice e venha aqui para o concreto. Então, se essas coisas a gente já acredita e a gente começa a pensar sobre isso e a gente começa a argumentar para nós mesmos que, mas eu consigo me sentir melhor em alguns momentos. Realmente, teve aquele dia que eu pensei tal coisa e depois de um tempo eu estava me sentindo melhor. E teve um dia que eu peguei aqui um papel e eu comecei a argumentar para mim mesmo e eu fui pensando tal coisa que eu acreditava e tal outra coisa que eu acreditava. E aí eu fui lembrando do meu poder, sim, de escolher onde eu foco a atenção, e eu fui lembrando, sim, do quantas coisas eu já manifestei na minha vida, mesmo coisas ruins, né? Quando você
consegue se dar conta que, ó, eu pensei tais coisas negativas e aquilo de ruim aconteceu, isso também tá te dando evidência do seu poder de manifestar. Então a gente tem que usar isso ao nosso favor, usar isso como argumento de que eu escolho sim o que eu tô vivendo. E se tá demorando, se eu tô vivendo essa situação lascada, é só porque eu tenho focado atenção nisso por tempo demais, em vez de focar atenção em algo diferente. Então eu preciso me abrir para pensamentos de esperança, né? Pensamentos de que as coisas podem mudar, e que pode mudar daqui a pouquinho, e que pode mudar hoje mesmo, e que daqui a pouco eu posso ter uma boa notícia, né? Então são coisas desse tipo que a gente faz para escolher um pensamento melhor. E para quem quiser ajuda com essa questão de aprender a encontrar um pensamento melhor e quiser pegar mais confiança nisso, de que consegue ir encontrando pensamentos melhores a respeito de os mais variados assuntos, tem o meu livro. E só lembrando aqui que ele ainda está em promoção, tem um cupom de desconto ativo de 30% que vai ficar ativo até o Dia das Mães, para vocês poderem presentear as mãezinhas. Às vezes vocês vão querer presentear mais pessoas também, porque o pessoal adora e porque vale muito a pena comprar vários exemplares, porque o frete é um valor único, não importa quantos vocês comprem. E tô mandando ainda aqueles adesivos com palavras de vibração alta para vocês colarem em copos, garrafas e ficarem ali abençoando a água de vocês, o líquido que vocês forem beber. E só lembrando que esses adesivos vão ser postados enquanto durar os estoques, né, gente? Às vezes vocês vão ouvir esse vídeo lá para frente e já vai ter acabado. Então é enquanto for possível. Um beijo no coração de vocês, espero ter ajudado. Deixem os comentários de vocês, deixem um like, compartilhem e até uma próxima!